Então, turma, né? Vamos dar continuidade à nossa aula de semiologia e semiotécnica. E a nossa aula é sobre infecção, né? Nós vamos ver que existem vários tipos de infecção. Vamos falar pelo menos de duas aqui, que são as mais conhecidas, tá? Que é a infecção comunitária. Qual seria essa infecção comunitária, né? Aquela em que o paciente já entra na instituição, né, com ela, tá? Vamos só ler aqui um conceito básico. Aquela constatada ou incubação no ato da admissão do paciente, desde que não relacionada com a internação anterior do mesmo hospital. Tipo, o paciente, ele não foi internado nenhuma vez nesse hospital, é a primeira vez que ele está dando entrada num hospital, tá? E no momento da internação dele, ele começa a apresentar esse tipo de infecção. Se no momento da internação dele já começa a apresentar, essa infecção é considerada como uma infecção comunitária. E a infecção adquirida? Aquela em que o paciente adquire já dentro do hospital, tá? Ele foi lá, fez um procedimento, né, e adquiriu essa infecção, tá? Vamos ler aqui mais uma vez o conceito básico, né? É aquela infecção adquirida que hoje nem é mais infecção adquirida, é infecção relacionada à assistência à saúde. Tá? Mudou esse conceito. Infecção adquirida, que é a infecção hospitalar, não se diz mais infecção hospitalar, mas infecção relacionada à assistência à saúde. Mais na frente eu vou explicar para vocês por quê. A infecção adquirida após a internação do paciente, que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, né? Quando se dá essa alta, o paciente vai para casa e não está assintomático. Ele está sintomático, não está sentindo nada. Quando chega em casa, ele começa a ter febre, né? Ter alguns sintomas de infecção. Tá? Então, quando for relacionada a um tipo de procedimento que ele fez na unidade, é considerada essa infecção hospitalar. Tá? E ela se dá em torno de até 72 horas depois da saída dele do hospital. Até 5 dias depois, né, é considerado que ele tenha pego essa infecção dentro do hospital por causa de um procedimento realizado naquele hospital. Tá? Depois nós vamos ver quais são os fatores que pode causar essa. Já está aqui na frente. A infecção hospitalar, que é agora infecção relacionada à assistência à saúde, né? Elas podem ser adquiridas a partir de fonte exógena, que é a infecção cruzada, ou a partir do ambiente que ele está. A endógena é uma autoinfecção a partir de outro sítio no mesmo paciente, tá? Quer dizer o quê? Que ele pode ter um outro tipo de enfermidade naquele mesmo paciente, nele, né, que pode causar a infecção de um procedimento que ele foi fazer. E essas infecções são mais comuns quando, né? Aqui nós temos aqui umas fotos que podem mostrar alguns exemplos. Uma cirurgia, né? Vou mostrar aqui, ó. Cirurgia pode causar uma infecção pós-hospitalar? Pode, né? Hemácias, isso aqui é uma infecção do sangue, né? Considerada, vocês têm um nomezinho, né? Que é a sepse, né? Quando há infecção, a sepse, que esse aqui é muito raramente alguém sobrevive a esse tipo de infecção. Pode haver uma infecção no trato urinário, né? Isso pode ser também adquirida no hospital. Uma infecção pulmonar também pode ser adquirida dentro de um hospital. Também vai depender muito de que tipo de procedimento esse paciente foi fazer. Fonte de via de disseminação dessa infecção, ela pode ser humana, né? Quais são os pontos da área humana? Pessoal da área da saúde, pacientes e visitantes, eles podem ocasionar essa infecção? Opa, vamos voltar. Podem. Pessoas doentes, próximo, né, que estão ali internado próximo. Doentes assintomáticos em período de incubação, né, que nem eu falei, aquele paciente que ele não está sentindo nada, vai para casa, né, mas a infecção está lá, incubada, tá? Depois de 2, 3 dias começa a aparecer essa infecção. Portadores sadios, tá? A pessoa pode estar sadia, mas de alguma forma ela pode ocasionar a infecção nesse paciente. Ambiental, né? Nós vimos lá humano, agora vamos ver ambiental, né? Os fomites, alimentos, água ou ar, tá? Através desses 4 tipos aqui do ambiente, tá? Pode ser adquirida essa infecção
através de vetores, né? Olha aqui, ó. Baratinhas, formigas, pombos, né? E esse inseto aqui que eu não consigo ver aqui o que ele é. Uma mosca, né? Tem essa moscazinha aqui também, a mosca horrível, né? No hospital não é para ter mosca, mas infelizmente nós sabemos que em período de chuva é difícil evitar uma ou outra entrada no hospital, sempre entra, tá? A formiga também, tá? Ela não é para estar em hospital. O pombo principalmente, mas ele tá ali, ó, por perto, aqui em Boa Vista tem muito. Patogenese do agente infeccioso. Incidência e gravidade da infecção. Vias de administração. Tá? Habilidade do agente de sobreviver em certos ambientes. Concentração do agente em cada material biológico e fluido do corpo. Tá? Essas aqui são as considerações sobre os riscos de aquisições dessa infecção. Tá? Patogenese, incidência de gravidade, via de transmissão, habilidade e concentração. Quais são as outras fontes que são predisponentes? A idade. Pacientes que têm uma idade mais avançada estão mais predispostos a ter uma infecção. Né? Imunidade baixa, o paciente pode perder anticorpos, né? Protetores, exemplo, o sarampo e a varicela. Esses dois tipos de patologia aqui, eles deixam a imunidade do paciente muito baixa. Doença de base são aquelas outras doenças não infecciosas, tendem a levar aumento à suscetibilidade de infecção, doenças hepáticas e outras. Outras infecções, HIV, tá? E outras por vírus imunossupressores, tá? Nós vamos ver lá na frente o que significa isso aqui. Vírus imunossupressores. Traumas. Acidentes, queimaduras, tá? Esses aqui são os exemplos que eu vou colocar aqui do lado. Vocês vão dar uma lida nesses tipos de fatores predisponentes. Tempo de internação, procedimentos invasivos, né? Que cada procedimento invasivo pode levar a infecção, até um simples colocar de sonda. É um procedimento invasivo. Uma sonda ela vai invadir um sistema, por exemplo, vamos colocar aqui o sistema urinário, né? Que é uma área estéreo, né? Você vai invadir aquela parte estéreo. Dependendo da demora, do tempo, da limpeza, né? Da asepsia, da antisepsia que o profissional vai fazer, né? O paciente pode ocasionar uma infecção. Por isso que agora mudou, né? É infecção relacionada à assistência à saúde. Às vezes o paciente vai lá somente para trocar uma sonda, tá? Ele não está lá internado, ele não fez procedimentos que vai ficar internado, né? Porque falava de infecção hospitalar, todo mundo se entendia que era aquela infecção de paciente ficar internado. Agora não. Agora é qualquer assistência relacionada à saúde, tá? Pode ser colocada como uma infecção pós-hospitalar. Outros fatores que contribuem para a aquisição. Tá aqui, ó, a utilização de antimicrobianos imunossupressores, né? Esses imunossupressores antimicrobianos são o quê? São medicamentos utilizados para evitar a rejeição de órgãos, né? São medicamentos fortes que debilitam o paciente, né? O paciente que é transportado, o sistema imunológico dele, né, fica muito debilitado. Então, ele tem um risco muito grande de rejeição e causar uma infecção. Escassez de recurso material e humano, tá? Isso aqui é um fator importante. Falta de atenção, né? Falta de atenção principalmente do profissional de saúde. A má qualificação dos profissionais, a ausência de um programa de controle hospitalar. Doença grave ou morte, né? As consequências dela, tá? Que eu falei lá na frente, mais lá atrás, que a sepse, né? Um tipo de infecção no sangue, que ele vai dificilmente, né? Não causa a morte do paciente. Internações prolongadas, né? Uma consequência que o paciente vai para casa e depois tem que retornar por causa dessa infecção. Custos, né? O paciente saiu, já teve um custo, ele vai voltar, vai ter outros custos referentes à infecção. Privação de trabalho para o paciente e sua família. Isso aqui vocês já podem entender que o paciente vai demorar mais no hospital, ele vai ficar privado do trabalho e da sua família. Consequência, ainda continuando. Terapia antimicrobiana adicional, custos e toxicidade. O que seria? Custos com o medicamento aumentaria.
A toxicidade também. O que significa toxicidade, né? Vamos falar de tóxico. Consiste na capacidade de uma substância química produzir um efeito nocivo, né, quando interage com um organismo vivo, né, muito tempo de medicação com esse paciente. O paciente torna-se uma fonte de infecção, né, disseminação intra-hospitalar e comunitária de micro-organismos. Né, o paciente já está com infecção, ele vai entrar no hospital com essa infecção e a disseminação dele pode ocorrer de um paciente para o outro, ou mesmo na comunidade onde ele estava, que seja em casa, né, fora do hospital. Aqui tem um. Deixei para vocês aqui um. Meu Deus, peraí só um pouquinho. Quero que vocês deem uma olhada aqui nesse endereço, tá? E assistam, né, o filme. Tem vários, mas eu queria que vocês se focassem, né? Na onde o professor vai falar sobre IRAS, tá? E CCIH, tá? Dê só uma olhada lá, assistam, tá? E depois nós vamos ver na avaliação se vocês assistiram realmente. Controlar essa infecção é possível? Sim, não é possível. Biossegurança significa vida mais segurança. Bio significa vida, tá? E a segurança, ou seja, a vida livre de perigos. É um conjunto de procedimentos, ações técnicas, metodológicas, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes à atividade de pesquisa. Se existe biossegurança lá no seu setor de trabalho, na sua casa, né, esse risco vai se diminuir ou mesmo ser evitado, tá? Vou correr um pouquinho aqui porque é grande o nosso tema. Riscos profissionais, de acordo com o Ministério do Trabalho, né? Aqui, ó, número 3214, essa portaria de 8 de 78. Veja que não é hoje, né, que nós vemos que acontece esses riscos, né, por profissionais. Risco de acidente, tá? Vamos colocar risco de acidente é aquele que eu caio, pode ser, né? Aquele que eu vou andando no corredor, de repente eu caio, escorrego. É um risco de acidente? É um risco de acidente. Tá? Mas existe aquele risco de acidente que você pode se furar, né, com uma agulha, tá? Tocar em secreções, se você não estiver bem paramentado com a sua luva, você vai lá e toca secreções e aí por diante, tá? Vamos só um pequeno exemplo de acidente. E o risco ergométrico? O que seria o risco ergométrico? O risco ergométrico está relacionado à assistência, né, ao psicológico do paciente. Ou do paciente não, desculpa, gente, do profissional. Estamos falando aqui, ó, do profissional, tá? E esses riscos ergométricos são relacionados ao quê? À mente, ao psicológico desse paciente, tá? São condições que afetam o bem-estar do indivíduo, sejam eles físicos, mentais ou organizacionais, tá? Eles interferem também nas características psicológicas do profissional, provocando o quê? Desconforto, problema de saúde. Tá? Quando o profissional ele já está saturado, ele já não aguenta mais, né? Ele acontece que tem um risco ergométrico dele que envolve a saúde dele. Riscos físicos, riscos químicos, né? E de riscos biológicos. Esses três aqui, né? São importantes também, principalmente os químicos, cuidado com as queimaduras, os biológicos também, que a gente pode se contaminar, tá? Então, vejam que o Ministério do Trabalho já tem se preocupado com isso desde 1978. Tá? Aqui nós estamos falando do risco biológico, né, que eu falei lá atrás, bactérias, fungos, parasitas, vírus, estruturas proteicas. Quais são as vias de transmissão? Estamos falando aqui do nosso profissional. A direta, transmissão do agente biológico sem a intermediação de veículos ou vetores, exemplos. Transmissão aérea por bioaerosóis. Transmissão por gotícula e contato com mucosa nos olhos. Desculpa, nos olhos. Isso aqui, gente, como que nós podemos evitar isso aqui? Né? Usando o quê? Os nossos EPIs, máscara, o óculos, né? Então, usando os EPIs, nós podemos evitar essa transmissão de agentes biológicos. Indireta.
Transmissão de agentes biológicos por meio de veículos ou vetores. Transmissão por meio de mãos, pérfuro-cortantes, luvas contaminadas, roupas, instrumentos vetores, água, alimentos e superfícies. A precaução padrão deve ser adotada no cuidado a todo e qualquer paciente para reduzir o risco de transmissão, tá? Elas são indicadas na presença de sangue, fluidos corporais, secreção e excreções, exceto o suor, e mucosas e pele não íntegras, tá? Isso aqui é uma precaução padrão. Usando os EPIs, a gente pode estar evitando isso aí. As medidas que compreendem as precauções padrão são: olha, gestão das mãos, tá? Foi passado um trabalho para vocês. O uso de equipamento de proteção individual. Cuidados no descarte de objetos pérfuro-cortantes. Cuidado com artigos como roupas, equipamentos e superfícies. Aqui nós temos outras precauções específicas indicadas de acordo com o modo de transmissão de agente infeccioso, contato direto e indireto, tá? Área e gotículas. Esse aqui vocês podem estar fazendo a leitura, tá? Olha só, são medidas usadas nos cuidados dos pacientes. Vocês visam, né? Isso aqui, ó. Que nós falamos? Os EPIs, tá? E evitar, além de usar os EPIs, nós temos o nosso esteto, usar o nosso próprio esteto, próprios, ou colocar a parte do objeto na vizinhança do paciente. Nunca nós devemos pegar um estetoscópio que é usado pelo paciente, que está lá pendurado, lá na cama dele, né? Nós temos que usar o nosso próprio, tá? E sempre fazer a higienização dele, do mesmo, tá bom? E evitar colocar material, nossa caneta, nossa prancheta, nossa anotação em cima da cama, em cima da mesa do paciente. Quero pedir para vocês lerem, tá? Essa parte, né? Aqui fala, aqui no final, que quando o paciente ele tem uma infecção somente virais, gripe, essas coisas, né? Por exemplo, eles não precisam ser isolados, né? Ficar com as portas fechadas, essas coisas todas aí. Tá? Nós só temos que ter nossos EPIs, tá? Sempre o uso do EPIs para entrarmos em contato com esse paciente, tá? Até porque esse paciente, ele tem que ficar 1,5 m longe um do outro, tá? Sei que é difícil, né, a gente entrar num hospital público e ver um paciente 1,5 m longe do outro. O máximo que a gente vê é meio, né? Precauções aéreas, tá? Que nem eu falei lá na frente, atrás, né? Para que o ar do interior do quarto não chegue aos corredores, não precisa ficar com as portas fechadas, tá? Única infecção viral, né? Que nem é viral, é através de bactérias, mas que pode ser contaminada através de agentes aéreos, tá? A tuberculose. Esse paciente, sim, ele tem que ficar isolado, tá? Isolado de outros pacientes. Outras recomendações, né, que é o uso do avental branco, né, sempre usadas para falar. Roupas privativas, elas são de uso exclusivos para áreas de blocos cirúrgicos e unidade de terapia intensiva. É onde se deve estar usando as roupas privativas do hospital, tá? Se eu tenho minha roupa própria, minha roupa particular, eu posso ir para casa com ela, posso da minha casa para o hospital, mas quando eu entrar no centro cirúrgico, não tenho que ficar com a minha roupa que eu mandei fazer bonitinha, né? Lá eu vou ter que usar a roupa mesmo no centro cirúrgico, roupa do hospital, tá, gente? Evitar sentar no leito dos pacientes, isso que eu já falei lá atrás, né? Não colocar pastas, nada sobre a cama, né? A mesa do paciente, cadeira, etc. A orientação do vestuário, né? Avental sempre fechado, avental, jaleco sempre bem fechado. Os sapatos sempre que tentar cobrindo todo o pé. Evitar, né, usar adereços, como anéis, pulseiras, brincos, etc, tá? O crachá deverá ficar fixo no bolso para evitar o contato com o leito do paciente, tá? Cabelos compridos devem estar presos, né? A gente vê aquelas pessoas tudo bonitinha lá dentro do hospital com cabelos longos e soltos, mas isso aqui é uma fonte de contaminação, tanto para levar para o paciente como para levar para casa de vez. Uso de EPIs,
Lavar de novo aqui, ó, lavar as mãos, né? Não esquecer que é importante. O uso do álcool gel, principalmente agora, né, mais do que nunca, nós devemos estar usando álcool gel. O uso da óculos da máscara facial, já falamos também, né, são os EPIs adequados, que pode ser evitado tudo isso, né, se nós tivermos sempre prevenidos, tanto para levar para o paciente, como trazer para nós e para a nossa casa, ok? Não esqueçam de assistir ah, aquele videozinho que eu passei para vocês, tá? E quando voltarmos para aula, faremos o nosso trabalho.